Então hoje a gente vai terminar o nosso capítulo 2. Primeiro a gente tem que saber o que é princípio de Avogadro. O que é? Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão que tem o mesmo número de partículas. Ou seja, se a gente pegar um mol de gás qualquer, a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, ficou definido CETP. O que significa? Condições normais de temperatura e pressão. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A pressão ela é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, se a gente pegar esses dois dados e jogar na fórmula do PVT, a gente vai achar que o volume nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Então, agora a gente consegue definir a equação dos gases. Se a gente pegar a pressão vezes volume de um gás, dividir pela temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente vai achar uma constante. E essa constante ela vale 0,082 atm vezes litro vezes Kelvin elevado a menos 1 vezes mol elevado a menos 1. Essa é a constante universal dos gases. Então, sempre que a gente fizer P vezes V dividido pela temperatura, vai ser sempre uma constante. Então, imagine que a gente dobra o volume. O que vai acontecer? Essa constante vai dobrar também. Se a gente triplicar o volume, essa constante vai triplicar também. Então, se a gente, em vez de colocar um número inteiro, a gente colocar um N multiplicando a constante, ou seja, o valor da constante, ela vai depender do número de mols da substância que a gente está tratando aqui. Então, se a gente aumenta o número de mols aqui, a gente vai aumentar na mesma proporção o valor da constante. Então, se a gente deixa só pressão vezes volume de um lado, passa a temperatura multiplicando para o outro lado, substitui esse K pelo R, a gente vai ter que a nossa equação geral dos gases é pressão vezes volume é igual a nRT. Essa fórmula é muito importante. Vocês vão usar ela ano que vem em física também. Então guarde ela na sua cabeça. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura. O número de mols, lembra, é a massa dividido pela massa molar. Então, se a pressão estiver em atm, a nossa constante vai ser 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, a nossa constante vai ter 62,3. Então, vai depender dos dados que o problema dá. A gente não pode utilizar isso se a gente tiver uma pressão em milímetros de mercúrio, e a gente não pode utilizar isso se a gente tiver uma pressão em atm. Então, tem que ficar atento aos dados. Então, também a gente, se a gente pegar, por exemplo, a composição da nossa atmosfera, é uma mistura. 80% nitrogênio, 20% oxigênio. Então, se a gente pegar uma mistura gasosa, se a gente quiser, por exemplo, calcular a pressão total, vai ser a soma da pressão de todos os gases que compõem a mistura. Então, se a pressão total é a pressão do gás A, mais a pressão do gás B, mais a pressão do gás C, e a pressão de A é o número de mols de A vezes RT sobre V, para B é a mesma coisa e para C é a mesma coisa, a gente pode juntar todos os números de mols, somar, então a pressão total vai ser o número de mols total RT sobre V. Isso daqui é uma mistura de gases. Então, o que faz a pressão atmosférica é a mistura de nitrogênio com oxigênio que exerce uma pressão sobre a nossa cabeça. Então, conforme a gente vai subindo de altitude, a concentração de oxigênio vai diminuindo, por isso que fica difícil respirar. Até porque, quanto mais longe, menor a gravidade em relação ao que a Terra atrai. Então, o gás vai ficando mais rarefeito. A gente também consegue calcular a fração em quantidade de matéria. Se a gente pegar uma pressão parcial em relação à pressão total e dividir, utilizando a equação geral dos gases, vai ser pressão do gás que a gente quer, vezes o volume dele, é igual ao número de mols dele, vezes R, vezes T. Daí a gente pega do total, pressão total, vezes volume total, dividido por
N vezes R vezes T. Então a gente corta as variáveis que são iguais, pressão do gás sobre a pressão total igual ao número de mols do gás dividido pelo número de mols total. Então, essa variável x aqui, ela se chama fração em quantidade de matéria. Então a gente pega de um gás em relação ao total. A gente vai achar uma fração. A gente pode fazer isso tanto com pressão quanto volume também. E por último, a gente pode calcular a densidade de um gás. Se a gente pegar a fórmula da densidade, é massa dividido pelo volume. Então, quanto maior o volume de um gás e menor a massa, menor a densidade dele. Quanto maior a massa, menor o volume que ele ocupa, maior é a densidade do gás. Então, a gente pega a fórmula da densidade, a fórmula do PV igual a NT, a gente fazendo, manuseando as variáveis, a gente acha que massa sobre volume é igual a pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. Então, a densidade nas condições normais de temperatura e pressão é a massa molar dividido por 22,4, que é o volume molar. Então, se a gente pegar essa fórmula aqui, a gente vê porque tem coisas que flutuam e tem coisas que não flutuam. E a densidade da nossa atmosfera é 28,8 gramas por mol. Se a gente pegar qualquer gás que tem uma densidade menor que isso, ele vai flutuar. Por isso que quando a gente enche uma bexiga com gás hélio ou outro gás mais leve do que o gás da atmosfera, ele flutua. Mas quando a gente enche a bexiga com a boca, não. Porque a maior parte dos gases que são eliminados na nossa expiração é o gás carbônico. O gás carbônico tem 44,4 gramas por mol. Então ele é mais pesado que o gás da atmosfera. Então ele acaba descendo, ele não flutua. E também explica por quê. Quando a gente aquece o gás, por exemplo, um balão, o balão flutua. Por quê? A gente vai aumentar o volume e vai diminuir a massa. Porque lembra, se a gente aumenta a temperatura, o volume que o gás ocupa é maior e a massa é menor. Por isso que quando a gente aquece o ar, o balão flutua. E por último, difusão e efusão. Isso daqui é o responsável por a gente sentir o cheiro das coisas. Por exemplo, se a gente abre o perfume, a gente vai sentir o cheiro dele porque o gás dele vai começar a se espalhar pelo ar. Ele está fazendo o quê? Uma difusão. Então, a partir do momento que essas partículas chegam ao nosso nariz, a gente consegue sentir o cheiro dele. Então, quanto menor a densidade desse gás, mais rápido vai ser